Esse é o ponto. A gente inicia as coisas e desiste no meio do caminho porque parece ser difícil. Mas se a gente não ultrapassar essa fase de dificuldades, a gente nunca vai chegar lá. Nunca vai terminar nada que começou. Nunca vai terminar. E nunca, você não chega no ponto. Você só chega no ponto. É que nem um carro, né? O gasto de energia maior é para você tirar ele da inércia. Depois que ele tá caminhando, meu irmão, é muito mais fácil. O gasto de energia é muito menor. Sim. Então, toda vez que você vai começar no Mercado Livre, o gasto de energia que você vai ter para tirar da inércia o seu empreendedorismo, Para pôr em movimento para as suas pôr em vendas. movimento suas vendas, é muito grande. Para você encontrar fornecedores, é muito grande esse esforço. Para você entender como é que o Mercado Livre funciona, é muito esforço. Mas depois que esse esforço já foi gasto, que você adquiriu habilidades, que você adquiriu conhecimento e você tá no movimento, cara, é só você não parar. É só seguir o fluxo. Seguir o fluxo. É só seguir. Se você seguir, você vai conseguir. Você chega lá. Não tem como. Não tem como não chegar lá. Senhoras e senhores, eu sou o Renato. Sejam todos muito bem-vindos ao Roquish On Demand. E hoje eu tenho imenso prazer de trazer aqui uma pessoa que teve uma mudança totalmente drástica na vida dela, financeira, profissional. E hoje ele vai ensinar a gente aqui, e quem tiver a paciência de assistir esse vídeo inteiro, como seria começar hoje da maneira ideal a vender qualquer coisa no Mercado Livre ou na internet. Hoje o foco principal dele é o Mercado Livre, mas eu acredito que isso se expanda para a internet inteira, né? Portanto, eu tenho um imenso prazer hoje aqui de ter o Fábio comigo. É isso aí. Já Valeu. cliente meu aí há um tempinho já, né? Obrigado pelo convite. E é isso aí, né? Vamos falar um pouco aí, contar um pouco da história. Os erros e acertos. Acho que isso que é o mais importante, né? Porque quando você já tem uma história de uma caminhada inteira, é bem legal, né, cara? Facilita bastante, né? Eu às vezes falo assim, o pessoal fala assim pra mim, cara, como é que começa a vender no Mercado Livre? O que eu preciso fazer? E às vezes eu falo assim, cara, o que você não precisa fazer. Começa com as coisas que são erradas. Que são erradas. Assim, eu tenho mais a falar do que não pode ser feito do que o que precisa ser feito. Sim. O que precisa ser feito tá muito fácil, tá muito explícito. Quer vender, né? Quer vender. O próprio Mercado Livre te ensina o que fazer. Agora, o que não fazer, ele não te ensina, cara. E você saber o que não fazer evita bastante tropeço aí, né? Nossa, demais, né? Se você souber o que não fazer, você só aprende com a caminhada, né? Com a experiência. A experiência te ensina ao não fazer. A gente já conversou bastante, não sobre especificamente isso. Então, não vamos já falar isso de cara. Porque o que importa pra mim agora é o seguinte. O que você era? Com que você trabalhava e o que você era antes de achar sua vida financeira no Mercado Livre? Vamos lá. Bom, chamo Fábio, tenho 37 anos, né? Acabado. Fiz agora 37 anos, você é louco, mano. O tapa que eu faço aqui me rejuvenesce. Não, isso eu concordo. Cara, me formei como engenheiro em 2012. Sou engenheiro formado em engenharia de controle e automação, mais conhecida como mecatrônica, né? Ah, tá. Ganhou outro nome no meio do caminho? Ganhou outro nome na época. Na época, assim, a gente falava, pô, você é engenheiro mecatrônico. Tava no auge, assim, 2012, ali, 2010, 2009, tava no auge, puta, engenharia mecatrônica. E aí, só que no final era controle e automação. E aí passava para ser engenharia mecatrônica no final, né? Sim. Me formei lá em 2012, comecei a trabalhar na área, trabalhei como engenheiro. Muito tempo ou não? Cara, eu já trabalhava na indústria antes de me formar. E aí me formei e continuei, só mudei de cargo para dentro da empresa, né? E fiquei ali de 2012 até 2018. Dentro da empresa? Dentro de uma empresa. Certo. Cara, trabalhava ali, fechado, dentro do escritório. Quantas horas por dia? Meu Deus. Não, apesar que eu duvido que você trabalhe menos hoje, mas não importa, é diferente, né? É diferente. Né? A grande sacada que era eu trabalhava dentro de um escritório. Cara, aquele negócio dentro de um escritório me deixava maluco.
E eu Sim. trabalhava, pô, entrava às 7h30 da manhã e saía às 5h30 da tarde. Bater cartão, Bater literalmente, cartão. né? Tinha que estar às Certo. 7h30 dentro da empresa, bater o dedo lá e 5h30 bater o dedo de novo. Sair. Certo. Cara, era uma época assim, que eu não ganhava mal. Pô, na época, vamos falar assim, 2002, 2015, 2016, cara, tinha um salário de engenheiro, ou seja, não ganhava mal. Sim. Tinha ali, ganhava em torno de 7 a 8 salários mínimos, 8 ou 9 salários mínimos, que era o salário de um E engenheiro era muito na bom época. Era isso, muito né? bom. Financeiramente eu não tinha nem o que reclamar. Só que minha cabeça não aguentava mais aquilo, cara. Eu lembro até hoje, eu olhava para a janela de dentro da sala onde eu trabalhava, ficava numa mesa assim, eu tinha meu computador, uma parede e uma janela aqui, nessa lateral. E eu ficava olhando para aquela lateral, mano, e eu ficava sonhando, falava, cara, não é possível que minha vida vai se resumir só nisso. Trancado. Trancado, trancado. Tem gente que nasce pra trabalhar trancada, né? E tem Tem. gente que não nasce pra trabalhar Não, trancada. e eu senti que aquilo não era pra mim, cara. Eu ficava preso dentro daquele lugar, eu olhava aquele sol batendo na janela, aquela chuva, eu olhava, eu conseguia ver a rua e eu ficava agoniado com aquilo. Parecia uma prisão. Eu saía toda hora, de 5 minutos eu saía pra dar uma volta na empresa, pra tomar um café e, mano, sair daquele negócio. Tá. Então, pode falar. Aí saía, dava uma volta na empresa pra sair daquele negócio. Ficava preso naquilo, né? E aquilo começou a me incomodar demais. Certo. Então, ou seja, tinha um salário razoavelmente bom. O salário era legal, porque era legal. pelo que você falou, era um salário até bem alto, até pra Pra época e tudo. Para a época, a gente tá falando aí 2016, 17, até 2018, era um salário muito bom. Sim. Não podia reclamar da parte financeira, já morava sozinho na época. E, cara, eu precisava sair. Você acha que isso surge da necessidade de você não conseguir trabalhar trancado? Porque eu acho que a ideia de empreender, a ideia de sair de um lugar fechado no CLT, ela não surge simplesmente porque eu sou apaixonado em empreender. Não. Isso daí é uma coisa que meio que você desenvolve no percorrer do caminho, porque não é tão fácil você decidir isso. Não, e na verdade nem é, né? Na verdade o foco sempre nunca foi assim. Pô, você tá trancado e aquilo te agoniava bastante, mas o que mais me motivou a pensar em empreender foi não ter a liberdade dentro da empresa de poder empreender, na verdade, porque assim, eu sempre tive aquilo de desenvolver alguma coisa, aquele insight de assim, de querer fazer alguma coisa por você mesmo. Mudar alguma coisa. Né? Eu, como engenheiro dentro da empresa, eu não conseguia ter autonomia para fazer nenhuma mudança significativa. E teoricamente o engenheiro tá lá para isso. Tá lá para né? isso, exatamente. Você tem um conhecimento para poder mudar alguma coisa, mas eu era impedido pelo meu patrão, o cara não deixava. Te engessava, né? Te engessava. Eu trabalhava assim, eu era simplesmente o braço de execução dele. A cabeça, ele que pensava e eu só executava. Eu era um braço de execução. Mas você não chegava a criar nada? E só que ele que ganhava os louros aí do processo, na verdade, ou não? assim, tudo que eu criava eu era podado. Então, se eu tinha uma ideia, ele me podava naquela ideia e fazia ao contrário. Mesmo que desse Mesmo merda. que desse. Ou a dele? A dele dava às vezes merda, mas seguia no caminho dele. Ele nunca deixava seguir no meu. Né? E aquilo me frustrava muito, porque, cara, minha cabeça sempre florescendo de várias ideias de melhoria, de mudança, de criação de produtos novos, e eu não conseguia ter essa autonomia de fazer nenhuma mudança. E aquilo começou a me surgir, cara, e eu pensava assim, todo lugar que eu for, se eu for CLT, eu vou ter esse mesmo problema. Eu sei do que você tá falando, porque a gente sabe que não é uma coisa geral, né? Não dá pra gente falar que serão todos os lugares, porque a gente não conhece todos os lugares. Mas a gente conhece por taxa de amostragem que a grande maioria das empresas, elas têm de repente uma liderança específica delas, não aceita aquela ideia do evoluir e dar a corda para alguém desenvolver. E aí a empresa te engessa. Uhum. Ou seja, ela te poda, você não cresce, a empresa não cresce.
Mas como é o teu chefe imediato, teoricamente, que te avalia, e o que tá lá em cima, lá, não nem sabe que você existe, cara. Ah, isso E mesmo. isso não. Pra você, pra um CLT numa empresa que tem uma gestão de pessoas desse gênero, não é interessante, porque você não vai desenvolver, você não vai crescer. Sim. Nem financeiramente e nem profissionalmente. E eu acho que é isso que leva mais as pessoas a querer sair de repente e empreender. Mas se você tivesse trabalhado numa empresa que te desse uma puta de uma abertura e que valorizasse realmente aquele profissional proativo, aquele profissional que quer fazer as coisas diferentes e trabalha pela empresa, talvez você nunca tivesse empreendido na sua vida. Então, na verdade, eu acho que o empreender depois de você poder liberdade, o empreendedorismo te dá uma outra liberdade Muito. que nenhum CLT vai te dar, que é a liberdade financeira e a liberdade geográfica. Ou seja, por mais que você esteja dentro de um CLT crescendo profissionalmente, cara, você está vendendo horas. E vender horas é a coisa mais horrível que existe hoje dentro de um CLT. E, né, vender horas, para mim, era uma coisa que me deixava completamente doido da vida. Que ali você tá simplesmente vendendo a hora, o seu horário, bater carteira. Então, dentro de um CLT, aquilo sempre vai ser o padrão. Né? E você fica restrito a Você isso. fica restrito, pô, vender hora. Quando que jamais você estaria num CLT hoje, uma hora dessa da tarde, aqui batendo um papo com você? É difícil, não tem como. Não. Né? Você A tem não que ser que você pedir. tivesse um cargo muito alto e muita liberdade. É muito difícil, né? Então, alguns fatores me fizeram. Só que é interessante porque, assim, esses fatores não me fizeram nem buscar empreender. Me fizeram buscar uma outra coisa. Eu acho que eu nem conheço essa parte que foi do serviço público. Serviço público? Cara, Não, realmente eu não conheço essa parte. quando eu comecei lá em 2014, que foi quando eu fiquei bem agoniado com essa questão de CLT, que eu queria realmente sair, eu comecei a estudar para concurso público, cara. Renato, eu estudava para concurso público para a Polícia Federal. Por quê? Eu já tinha o ensino superior. Certo. Gostava de estudar. E eu falei, cara, e eu tinha sempre esse apreço, tal, pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Eu falei, cara, eu vou estudar para a Polícia Federal. Essa parte você não conhecia. Cara, Não sabia. eu estudei para a Polícia Federal assiduamente por uns 4 anos. Eu lembro que, assim, o último concurso público da polícia, eu estudava pra gente da Polícia Federal, foi em 2014 e eu fiz, assim, só por fazer, só pra mim testar meu conhecimento. Tomei uma bica. Tipo, tive uma pontuação horrível e de lá até 2018 eu comecei a estudar muito, mas muito mesmo. Pra tentar passar na polícia. Pra Isso, tentar virou passar. objetivo. Virou meu objetivo. Meu objetivo não era nem empreender, era ser servidor público. Certo. Era ser policial federal. Cara, aquilo, puta, até animou meu pai. Meu pai já falava pros outros, cara, que eu ia ser meu filho vai ser policial federal. Já falava. Meu pai falava isso aí pros outros, cara. Então, assim, eu estudei muito mesmo. Era um foco tremendo, assim, até 2018, que foi o concurso. Foi 2018, 2019, que foi a época que teve o concurso da Polícia Federal. Que era de 4 em 4 anos. É ainda de 4 em 4 anos. E, cara, depois de estudar muito, chegou no concurso, eu fiz a prova. E, cara, por um ponto eu não passei na Polícia Federal. Por um ponto eu não passei pra próxima Pra fase. próxima fase, certo. Cara, aquilo foi assim. Por um lado eu fiquei decepcionado, mas por outro, me deu uma motivação de falar, cara, eu tô quase próximo daquilo. É porque você dedicou 4 anos da sua vida pra uma coisa que 4 anos. naquele momento você tropeçou, né? Eu tropecei. Sim. Porra, e aquilo me deixou bem chateado, mas aquilo me deu uma motivação que falar, cara, eu vou me dedicar de novo e agora eu vou passar. Só que naquele momento eu tava numa fase da vida onde eu ficava pensando, cara, o salário da Polícia Federal já é do agente, logo quando ele entra, é muito próximo já do que eu ganhava. Porque eu tinha ajuste salarial por causa do salário mínimo, Certo. eu tinha um ajuste anual. Então, todo ano me ajustava, porque ajustava com base no salário mínimo. Era com ajuste com base no salário mínimo. Só seu salário mínimo aumentava, só aumentava meu salário. 5 vezes aquele valor. Isso mesmo. Então, o meu salário estava muito próximo ao de um agente da Polícia Federal. E, cara, eu trabalhava em Guarulhos, eu tinha
a minha família estava aqui do lado, eu tinha a minha filha, que estava sempre aqui do meu lado, morava aqui perto de mim. Ou seja, financeiramente, eu estava muito próximo. Nossa, tem a lousa do... Eu percebi, cara. Realmente, isso não foi legal, mano. Tá, Nem mas um vamos lá. pouco, cara. E financeiramente não ia mudar muita coisa na minha vida. Só que... Vai, manda. Pode continuar falando aí, Fabio. Fica à vontade, mano. E... Não dá pra fechar. Ah, E aí, financeiramente não ia mudar muito a minha vida, pelo fato da Polícia Federal. Só que se eu passasse na Polícia Federal, cara, eu ia ficar longe da minha família. Eu tive até um caso que uma colega que tava estudando junto com a gente passou. E, mano, ela foi, assim, lá pra Manaus trabalhar. Cara, imagina, eu ficava pensando, cara, eu vou ganhar o mesmo que eu ganho hoje, praticamente, só que eu vou ficar totalmente longe da minha família. Eu vou. Cara, eu não vou ter onde gastar dinheiro. Eu tava no começo com a minha esposa, tava namorando, a gente não ia nem saber se ia dar certo, porque ela era do Rio, eu tava em Guarulhos, depois eu talvez ia ter que mudar longe pra caramba. E falei, cara, o que que eu vou fazer, né? sim. Então, pensei. E a questão financeira? Me abalou demais, que eu falei, cara, isso não vai mudar minha realidade financeira. E assim, quanto mais você ganha, mais você quer, né? Então você falava, cara, beleza, meu salário hoje, só Isso é um que, fato, né, cara? cara, eu gostaria de ganhar mais, né? E aí eu cheguei numa decisão muito difícil da minha vida. Foi nessa época que eu decidi em ou eu empreendo ou eu paro de estudar. Se eu empreender, eu vou parar de estudar pro concurso público. E aí, qual é a minha decisão? E eu tinha a decisão de, puta, minha família inteira já acha que eu Não vou dá ser pra se policial. dedicar às duas Não coisas dá, ao mesmo não tempo. dá. É impossível, na verdade. Ou eu me dedicava a empreender, ou eu me Sim. dedicava aos estudos para concurso público. Sim. E foi uma decisão muito difícil. Na época eu coloquei e falei, cara, eu vou empreender. Porque empreender era o único caminho que eu sabia que eu poderia ganhar muito mais dinheiro e ter toda a liberdade e continuar onde eu moro. Pô, continuar perto da minha família, perto das pessoas que eu gosto. Não ia Sim. precisar Não mudar. sair dali, né? Não Não, mudar a sua vida não, inteira, não né? mudar por minha causa vida disso. inteira por causa disso. Cara, e isso foi o ponto que eu falei, não, eu vou empreender. E aí que começou. E aí começou a loucura do empreendedorismo, né? E na época eu tinha alguns amigos e os caras conheciam, falavam muito sobre empreender na internet. Empreender na internet, Empreender na né? É internet. porque, meu, isso daí é uma coisa até que nova, né, cara? É nova. É nova. Se for parar pra ver, pô, beleza, a gente tem internet aqui desde 99, 2000, quando quem entrou mesmo começou a dar uma popularizada, que foi na entrada da internet grátis aqui no Brasil, que negócio de IG, cidade internet, Aham. você conectava ali É, no discador, discador, só depois no da discador meia-noite, do um IG. único pulso. Final de semana, conectar com um pulso só. Exato, domingão, exatamente. Domingão. Sábado depois das 2, se não me engano, e domingo isso o dia mesmo. inteiro. Então tinha aquela loucura de. Acho que ali começa a popularizar a internet. Mas venda pra internet era uma coisa que tava muito longe ainda Tava. naquela época. A internet ela tava muito assim, empreender, ganhar dinheiro, ela começou a se popularizar. Eu acredito que lá para 2015, 2016. Caramba, faz tão pouco tempo assim, cara. Pelo que eu vejo, assim, eu acompanho muita gente. Na época eu comecei a acompanhar muitos caras. E assim, existia uma parada naquela época, 2018, era um hype de ganhar dinheiro na internet. Hoje não se tem mais isso, né? E quem é da nossa época e tava na internet aquilo, vai lembrar que era uma parada assim, vender encapsulado. Ah, os famosos produtos para perder peso, para Esses dormir mesmo. melhor e por aí vai. Pra dormir, pra acordar melhor, para não perder cabelo, pra emagrecer. Aquilo era um hype tremendo em 2018 e as pessoas ali elas estavam ganhando muito dinheiro, cara, muito dinheiro. Mas estavam mesmo ganhando dinheiro? Estavam ganhando muito dinheiro. Assim, eu conheci pessoas daquela época que os caras ganhavam muito, muito, muito dinheiro vendendo esse tipo de produto. Se o produto funcionava ou não,
Aí é outra questão, mas que vendia, É vendia. meio que assim, eles terceirizavam, né? Eles compravam de uma pessoa e saía revendendo, é isso, Você né? criava um laboratório, você comprava de um laboratório, o laboratório fazia a fórmula pra você, você Tipo uma criava. farmácia de É manipulação, uma por forma de exemplo. manipulação, e aí eles criavam em alta demanda aquele produto encapsulado e vendendo no Facebook, por exemplo, era muito fácil, né? A campanha do Facebook era muito E fácil de todo você mundo gosta vender. dessas promessas Lá milagrosas, na né, cara? hora, puta, quanto mais promessa, mais vendia. Então você colocava ali uma foto de uma pessoa totalmente gorda, ali um desenho, mostrando a gordura e depois um desenho dela totalmente magra, aquilo vendia pra caramba. As pessoas não queriam nem saber, elas simplesmente só compravam. Nossa, vou emagrecer tomando dois Vou ema- comprimidos por Dois dia, comprimidos uau! por dia, acabou. Eu só É. preciso tomar 2 comprimidos por dia e eu vou emagrecer. E aqui, Ilusão ou inocência? os dois, né? Os dois, né? Os dois. O E marketing. preguiça, né? Pode Preguiça. colocar preguiça nesse meio também, né? Também. E as pessoas, elas compravam muito. E na época que a gente entrou naquilo, em 2018, eu nem conhecia nada disso. Eu comecei a conhecer ali. Naquele momento eu comecei a estudar e eu entender o que que era. E por incrível que pareça, eu entrei no dropshipping naquela época. Em 2018. Certo, eu ia tocar nesse assunto aí também com você. Você falou do dropship, mas eu vou deixar você falar primeiro, depois se eu tiver alguma dúvida eu pergunto. Na época, assim, eu me juntei com dois amigos na época de faculdade. A gente sempre pensou em empreender junto, da época de faculdade, mas nunca deu certo. E aí chegou no momento que a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos. E aí eles me mostraram algumas opções de marketing. A gente, quando fala assim, marketing digital, abrange muita coisa. Sim. Né? O dropshipping, o programa de afiliados, produtor, lançamento, e tem vários outros Ou até as marketing. próprias derivações dele, né? No caso, se a gente for pegar para quem faz o copy do marketing digital, quem faz Isso. a divulgação, quem coloca nas plataformas, quem faz Exatamente, a tem uns subnichos distribuição. dentro Isso daí eu de cada aprendi com operação. você, inclusive. Você Exatamente. lembra, né? Então, existe o subnicho. Existe um nicho, por exemplo, do dropshipping. O dropshipping foi um caminho que eu falei, cara, eu vou seguir isso. Gostei. Para quem não sabe, como a gente já tá entrando nessa ideia das vendas online aí e tal, o dropshipping é quando você compra de alguém de fora do país e revende sem nem pegar na sua mão o produto. Ele isso aí. vem direto e vai direto para casa da pessoa. Você só faz o intermédio, você anuncia, coloca o seu valor em cima e a pessoa já é entregue direto na residência da pessoa, entendeu? Você nem paga, ou seja, você não precisa de estoque. Você não precisa de estoque. Era exatamente esse conceito. Porque eu trabalhava dentro da empresa, eu não tinha onde ter estoque, eu não tinha onde fazer, meu tempo era escasso, então eu falei, cara, e eu trabalhava na frente de um computador, então eu só precisava de um computador para fazer isso. E eu acreditava que isso funcionava. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar, a gente vai chegar. Cara, vou estudar sobre dropshipping. É exatamente isso. Eu fazia o quê? Eu comprava. Eu vendia um produto, essa caneca, por exemplo, só que eu nem tinha essa caneca. Eu comprava essa caneca lá no AliExpress. Sim. O cliente comprava de mim, eu comprava no AliExpress e mandava o endereço direto pro cliente. Papum. Nem pegava na mão. Nem pegava na mão. Esse era o processo. Só que isso me ensinou alguma coisa, né? Eu não ganhei dinheiro com marketing, com dropshipping. Não ganhei nada. Mas eu aprendi muito. Por quê? Dentro do dropshipping, eu tive que aprender sobre copy, eu tive que aprender sobre landing page, né? Criar páginas. Eu tive que aprender sobre tráfego pago, que isso me ajudou muito, né? Como Sim. divulgar o meu produto dentro do Facebook e Instagram. Tudo isso eu tive que estudar para poder aplicar. Que aquilo, né? Eu tive que aprender sobre todos os subnichos para poder dentro do marketing digital. Eu acho que é básico isso de toda profissão, né? Mas nunca vai ser assim em toda profissão, né? Eu acredito que para você fazer uma coisa assim, você tem que aprender todos os subnichos. Exato. Ainda mais no seu caso, que era uma empresa que você que tomava conta. Eu tomava conta. Então. E eu tinha essa sociedade, só que assim, os caras trabalhavam muito. E os caras não tinham o tempo livre que eu tinha. Eu trabalhava dentro da empresa onde eu estava, porque em um certo ponto ali eu tinha um tempo ocioso dentro da empresa. Certo. E aquele tempo ocioso, antes quando eu estudava, eu usava para estudar para concurso público, agora eu uso o tempo para estudar. Era um tempo remunerado que você roubava da empresa, na verdade. Bem por aí. Porque ele não pode, meu chefe não pode escutar esse podcast. Meu ex-chefe. Não, de brincadeira, ele é super de boa. Até hoje eu presto serviço para ele de vez em quando. Mas eu usava esse tempo porque eu tinha eu ficava ocioso um pouco na empresa e eu usava esse tempo para estudar sobre marketing digital. Sim. E, cara, aquilo foi pegando, e a gente foi desenvolvendo. E esse hype que eu falei de
de encapsulado, isso aí foi até meados de 2019. A gente entrou nesse hype, eu comecei no dropship, aprendi todo o conceito de dropship, de marketing digital, só que a gente não tava ganhando dinheiro com isso, eu tava só empatando. O que eu comprava, vendia, não tava dando nada. Aí eu falei, bom, vamos pro que realmente tá dando dinheiro, que é encapsulado. Vamos enganar. Não, vamos enganar não, né? É uma maneira de brincar, porque vocês acreditavam também na promessa que aquele laboratório vendia. Sim, e inclusive a gente fez um projeto, a gente entrou com... A gente comprou um curso, cara, de dois caras muito grandes na época, que era o Otávio e o Felipe Bittencourt. Os dois caras, assim, já tinham ganhado muito dinheiro com marketing digital. E esses caras formaram um grupo, formaram uma mentoria. A gente entrou nessa mentoria e a gente criou junto um produto. Eu esqueci o nome do produto, mas um produto para tirar celulite. Celufix era o nome do produto. Celufix. Mas vocês criaram esse nome, Cara, não, né? A gente, o grupo Meu Deus inteiro do céu. criou. Que grupo? O grupo do curso. Do curso Tá, entendi. criou esse Celufix. A gente criou o produto. Cara, esse produto foi desenvolvido por laboratório. Isso levou, assim, em torno de uns 4, 5 meses para ser desenvolvido. Só que o problema é que quando esse produto chegou até a nossa mão, o hype já tinha acabado, a onda já tinha passado, ou seja, não dava mais para vender encapsulado e esse tipo de produto dentro do Mercado Livre. Não, calma aí, então quer dizer que o Mercado Livre passou a proibir o Facebook. O Facebook. Ele passou a proibir venda de capsulados. O Facebook começou a proibir venda de encapsulado e esse tipo de produto. E teve algum... Por quê? Pelo fato da promessa. Ou seja, o algoritmo dele começou a ser muito mais esperto e entendeu que aquele tipo de promessa era enganação. Certo. Então você não conseguia mais vender nenhum encapsulado. Tudo que você subia, a plataforma derrubava. Subia, a plataforma derrubava. E derrubava anúncio, derrubava a sua própria conta. E, cara... Caramba! Aquilo virou um... Foi horrível porque no momento que aquilo chegou na nossa mão, que a gente falou, cara, agora é nosso momento de ganhar dinheiro. A principal plataforma que era... o Facebook, né, Instagram, derrubou, simplesmente. Cara, você não podia mais vender aquele tipo de mercadoria. Vocês ficaram com quanto disso em estoque? Cara, o laboratório tomou um prejuízo gigantesco, na verdade, né? Mas por que o laboratório? Porque eles produziram muita coisa. Na verdade, o Otávio e o coisa, a gente produziu muito aquilo, comprou uma certa quantidade e não saiu nada, né? E, cara, foi frustrante, porque eu tava naquilo, eu ia empreender diretamente naquilo e aquilo simplesmente morreu. E foi uma sacada... E aí que foi quando o Mercado Livre entrou na minha vida por um acaso, né? Porque quando isso aconteceu, eu falei, bom, peraí, agora? O que eu vou fazer? Eu preciso empreender. E empreender na internet hoje é o melhor caminho, cara. Eu não tô querendo abrir uma empresa e tal, né? Um galpão, fabricar máquina, que era o que eu fazia. Não, eu quero empreender na internet. E na época, o Otávio, que era um dos coordenadores lá dessa mentoria, foi para um lado e o Felipe Bittencourt, ele já vendia na internet antes. E aí ele simplesmente falou, cara, é o seguinte, rapaziada, eu vou criar um módulo dentro do nosso curso, como vender no Mercado Livre. Assim, meio que eu acho que deve ter pesado um pouco na consciência Pesou, dele, né, falou, cara? Puta, mano, aconteceu tudo isso num hype que a galera ia começar a ganhar dinheiro com isso, a gente montou todo um projeto, isso acontece? Peraí, eu vou ensinar vocês a vender no Mercado Livre, porque eu já fazia isso e talvez eu vou seguir. O Felipe falou, cara, eu vou seguir isso novamente. Ele voltou pro Mercado Livre. Meio que ele tinha dado um passo para trás, né? Sim. E o conceito de Mercado Livre naquela época, para mim, foi assim, cara, parece que é um passo atrás, né? Puta, vou vender no Mercado Livre, vai ser um passo atrás. Tô saindo do Facebook para ir pro Mercado Livre. Pro Mercado Livre, exatamente. Olha o tamanho do Mercado Livre. Nossa, hoje, cara, meu amigo. Absurdo. E aí eu falei, bom, vou fazer isso então, né? Já que eu conversava muito com o Felipe, né? Eu falei, Felipe, vou entrar nessa também junto com você. E aí comecei a estudar pro Mercado Livre. E aquilo, putz, a gente meio que já separou, né? A sociedade que a gente tinha entre nós três lá, a gente meio que separou. E eu falei, cara, eu vou seguir carreira solo aqui pro Mercado Livre. Falei, tá bom. E aí eu entrei em alguns pontos que é o que vender no Mercado Livre. E essa época eu já te conhecia. Você já era cliente nosso, da Rookfish. Já. Eu falei, cara, o que eu vou vender no Mercado Livre? Aí eu pensei assim, bom,
antes de vender no Mercado Livre, eu preciso ter uma estrutura, né? Pra vender no Mercado Livre. Eu tinha um notebook, Sim. eu tinha a minha casa onde eu ia estocar os produtos no apartamento. Tudo que coubesse. Tudo que coubesse. Nem que eu- tivesse que tirar a mulher de dentro do apartamento. Exatamente. As roupas dela, né? E falei, cara, só que eu preciso de uma impressora. Vou ter que imprimir, né? Sim. E aí foi o meu primeiro produto, né? Uma impressora. Uma impressora, porque nessa época eu encontrei um cara, procurei na OLX, falei, cara, eu não vou comprar uma impressora zero, né? Eu não vou gastar dinheiro com isso. Eu vou comprar uma impressora na OLX. Uma impressora usada. Uma impressora usada. Sim, sim. Vou comprar uma impressora usada. Encontrei um cara pra vender a impressora, aí o preço é baixíssimo, né? Metade do preço do Mercado Livre. Mandei mensagem pra ele, o cara falou, não, mas essa impressora aqui é nova, é zero. Eu falei, Não, mas calma como aí, assim, zero? Zero? Na caixa? É, na caixa. Mas nesse preço? É nesse preço É que eu tô golpe, vendendo. é golpe. O LX, É cara. golpe, é golpe, É pô. golpe. Falei, não tem o que pagar adiantado não, né, meu amigo? Ele, não, você não precisa pagar adiantado não. Faz o seguinte. Eu falei, beleza, então faz o seguinte, me manda 2 aqui pra mim e quando chegar aqui eu te pago. Ele, tá bom. Demorou. Eu Ô, falei- louco. Não, sério. Falei, é golpe. Não vai chegar, Não né? vou nem esperar. Não vou nem esperar. Passei o endereço da empresa, nem passei da casa com medo dele chegar na minha casa. Ser um roubo, alguma coisa, Eu morava né? no apartamento e não tinha. Eu ia mandar na casa da minha mãe. Eu falei, não, vou mandar na casa da minha mãe. Chegar lá, o cara assalta a minha mãe, assalta a casa da Sai minha mãe. fora. Sai fora. Mandei lá na empresa. Passou 3 horinhas, o cara tocou a campainha lá. Ô, Fábio, pra você. Mandei o cara entrar com o carro. Falei, se eu for lá fora, o cara vai me roubar. Não, vai entrar com o carro e eu vou testar as 2 impressoras aqui agora. Na hora que o cara entrou, abriu o porta-mala do carro, 2 impressoras zero, lacrada. Peguei a impressora, coloquei na bancada, abri zeradinho. Testei o negócio, perfeito. Falei, cara, não é possível. Encontrei meu primeiro produto. Aí eu liguei pro cara, falei, mano, é o seguinte, Você tem quantas? quantas você tem dessa? Ah, eu tenho mais umas 5 aqui, mas toda semana chega. Falei, não, você tá de brincadeira comigo. Manda todas que você tem. No outro dia ele mandou. Paguei o cara e assim foi. Meu primeiro produto. Aí que você colocou pra vender no Mercado Livre já com uma margem de lucro boa, então. Uma margem de lucro muito boa. Cara, pagava metade do preço da impressora e vendia ela. Você lembra da época das impressoras? Lembro, Eu só lembro, vendia isso na lembro. impressora. Cara, e esse cara começou a me fornecer impressora. E aí eu comecei a crescer, comecei a vender. E aí eu aprendi o meu primeiro erro, né? Dentro do marketing, né? Quando você tá dentro de quando você tem um fornecedor, e eu aprendo muito isso funciona muito hoje, né? Não é você que dá benefícios para o seu fornecedor. É seu fornecedor que dá benefícios para você. E o meu erro foi colocar dinheiro adiantado para ele. Ah, verdade. Pagando sem ter mercadoria. Pagando sem ter mercadoria. Né? Hoje eu aprendo que assim, o processo é totalmente inverso, né? O seu fornecedor te dá a mercadoria para Depois que eu você pago ele, pagar. depois ele fatura a nota, é Depois óbvio. fatura a nota. Isso Sim. é um processo saudável, né? Mas na época eu tava Empolgado e começando, né? Eu tava começando, fazia 3, 4 meses que eu tava vendendo. Você tava vendendo pra caramba nessa Tava vendendo época, né? muito. Cara, chegava assim, 20 impressoras no dia. E era tudo. E eu subia, vendia. No outro dia, eu usava a empresa como estoque, porque eu guardava lá, chegava lá 5 horas da manhã. Chegava muito mais cedo pra preparar, pra enrolar, embalar. Quando dava meio-dia, eu pegava todas aquelas impressoras, enfiava no carro do meu pai, levava pro correio, fazia às vezes 2 viagens. E quando eu chegava no correio e tava sem sistema, eu tinha que ficar esperando. Eu tinha 1 hora de almoço, às vezes eu nem almoçava. Eu voltava pra empresa 2 horas da tarde, porque eu fiquei preso no correio. Meu chefe comia meu rabo, ficava puto da vida, porque eu cheguei atrasado, porque eu tava embalando as mercadorias dentro da empresa, usando impressora dele. Cara, nossa, era um salseiro, cara. Mas era aquilo que eu precisava fazer aquilo. Sim, sim. Era aquilo que eu precisava Era a fazer. dedicação que você tinha naquele momento, É. dispondo da sua vida, do seu tempo livre, teoricamente, pra você fazer uma coisa diferente da sua vida. Disposição, né? Aquilo que me fez alavancar. Então eu tava dentro da empresa, cara. Eu chegava mais cedo, levava as mercadorias pra lá, antes das 7h30. Embalava tudo, deixava tudo pronto, tudo num cantinho do lado da minha sala. Quando dava meio-dia, às vezes não almoçava, porque corria lá pro correio, não dava tempo, voltava. Aí comia no banheiro, que esquentava a marmita, ia lá pro banheiro comer, pro meu chefe não ver eu comendo em horário de serviço. Cara, Lugar bem higiênico e saboroso pra comer. exatamente. O cara do lado dando barrão e você comendo. Vai fazer o quê? Era o que tinha. Cara,
Era o que eu tinha que fazer. Era a dor que você precisava passar naquele momento, cara. Eu precisava. E aquilo foi muito... Mano, foi muito intenso aquela época. Foi muito intenso. E até que chegou um ponto, antes dele parar de me fornecer impressora, eu cheguei a um ponto na minha vida ali que eu falei, cara, não dá mais pra conciliar. Ou um ou outro. Ou um ou outro. E eu já tava muito sobrecarregado porque eu tava vendendo muito dentro do Mercado Livre e meu tempo dentro da empresa já não era mais rentável. E detalhe, eu já tava ganhando mais no Mercado Livre do que na sua do que empresa. na empresa. Eu Qual falei, seria bom, o sentido de qual continuar seria na o empresa? sentido? A segurança? A segurança, bom, eu não tava de olho na segurança, aquilo. E aí eu conversei, chamei meu chefe, foi no final de 2019, isso. Chamei ele e falei, cara, vamos fazer um acordo. Eu vou pedir as contas. E aí eu tô pedindo as contas de um salário bom e de mais de 10 anos de empresa. Foi a decisão que eu tomei, porque eu sabia que ele não ia me mandar embora. Eu falei, cara, eu vou pedir as contas, só que eu só quero uma coisa de você. Eu quero que você me ajude por um ano colocando projetos pra mim poder prestar serviço pra você ainda, porque assim, eu tô saindo pra uma coisa que eu tô desbravando agora. Eu não tenho, não é nada fixo. E eu não tô saindo pra um concorrente seu. É outra ideia, cara. É outra ideia. Eu tô saindo pra empreender, cara. E você sabe, porque você também é empreendedor. Cara, eu só quero que você me ajude a me colocar projetos que pelo menos paguem meu custo de vida, meu aluguel, a pensão da minha filha, pra mim sobreviver. O cara apertou minha mão na mesa e falou: você pode contar comigo, cara. Você vai ter. Falei, beleza. Então, tô confiante disso, né? Tá bom. Pedi as contas, em janeiro eu já não tava mais empregado. Quando foi janeiro, fevereiro, quando foi em março, esse cara parou de me colocar projeto. Ou seja, o que ele me prometeu, ele cumpriu 3 meses. Ai. Aí chegou 3 meses e eu já não tinha mais o salário da empresa, que na verdade não é um salário. Eu tirei um CNPJ e prestava serviço de engenharia para ele. Ele simplesmente não colocou mais nenhum projeto para mim. E aí eu já perdi a renda da... Extra. A Nesse renda caso extra. já estava sendo renda extra, já havia né? renda extra. E aí, para ajudar, chegou uma bela época que esse cara que me fornecia as impressoras me falou, cara, vamos fazer o seguinte, Fábio. Para você conseguir mais impressora, me adianta aí 15 mil reais, que eu vou pagar as impressoras lá pro meu fornecedor e aí eu vou abatendo. E eu empolgado, e eu só tinha aquilo de produto novo. Demorou. Falei, cara, é agora. Toma aí. Toma um Pix. Pum. Beleza. Primeira semana, e aí, cara, como é que tá? Você não vai mandar as impressoras? Ô, tô mandando. No final, assim, eu comprei 30 impressoras, ele me pagou 5 impressoras. Esse cara simplesmente sumiu. Meu Deus. Esse cara simplesmente sumiu. Desapareceu. Desapareceu. E você nunca conheceu ele pessoalmente? Cara, eu conheci uma vez ele pessoalmente. Nunca num lugar de Não, ele convívio veio me dele? trazer aqui impressora uma vez na minha casa. Só. Eu nunca mais tinha Ele conhecido estabeleceu uma relação de confiança e depois te deu o golpe. Na Depois verdade, me deu ele é o golpe. safado pra caramba. Caramba, você é louco. Então, isso aconteceu e foi uma lição tremenda. E na época eu tomei, foi a minha primeira quebra, talvez, né? Porque eu já não tinha mais o emprego, eu já não tinha mais o meu produto campeão, que era o meu produto que eu mais vendia. Eu não tinha nada o que vender no Mercado Livre, não tinha mais emprego. Não tinha dinheiro pra comprar mais produto. Já tinha colocado. Mano. E aí chegou num ponto que eu falei, cara, aprendi. Eu acho que a grande lição que eu tomei desse primeiro foi. E de outras, né? De outras quebras foram, cara, me movimentar rápido. Tentar Se reinventar. se reinventar. Não dá pra ficar parado, não dá tempo. Quando você empreende, não dá tempo de ficar parado. Exatamente. Quando a água bate na bunda, irmão, você tem que correr atrás. E foi isso que aconteceu na minha vida. Falei, cara, não posso ficar esperando. E eu não vou voltar pra empresa. Eu não vou voltar acabou, pro meu chefe né? e falar, Um passo cara, pra frente, acabou, né? me emprega de novo aí porque não deu certo. Não. Continuei correndo atrás. E aí fui correndo atrás, conhecendo outros fornecedores. E esse foi o caminho. Então, assim, o Mercado Livre caiu meio que foi por acaso, né? Foi uma válvula de escape do que não tinha dado certo. Não era o intuito, Não então. era o intuito. Não era o Exatamente. intuito. O Mercado Livre não era o intuito. Ele foi um acaso que, cara, as coisas não deram certo, então eu vou pro Mercado Livre.
Pô, o Facebook era o objetivo inicial. Objetivo inicial. Deu merda. Deu E merda. agora? Mas vamos ali aprender esse negocinho aqui que chama Mercado Livre. Vai devagarzinho, assim, assim. Aí caiu a primeira oportunidade no colo. Bum! Falou, porra, calma aí. Que negocinho que é esse? Exatamente. Isso é aqui que tá tudo, cara. Aquilo ali não era nada, na verdade. É isso daqui que Não tá era nada. tudo. Hoje a gente atua aí, trabalha no Mercado Livre há uns 5 anos, talvez. 5 anos vivendo de Mercado Livre, cara. E vive bem. Bem, bem. Bem. Cara, o Mercado Livre hoje me dá tudo que eu sempre pensei naquela época, né? Liberdade geográfica, liberdade financeira, o empreender realmente é criar tudo, né? E é possível você trabalhar no Mercado Livre sozinho. É possível. Como você fez por É muito possível. tempo, né? Por um bom tempo, né? Depois disso, depois que acabou esse hype de impressora, que eu não tinha mais, eu comecei a focar em produtos. E, cara, eu trabalhava dentro da minha casa, né? Morava no apartamento, o meu estoque ficava na varanda. Eu já não tinha mais varanda, porque era só Certo. mercadoria. E ali ficou. E eu embalava as coisas em cima do sofá, em cima da mesa, em cima da. Onde dava. Onde dava. Passava o dia inteiro embalando, descia as coisas pelo elevador. Mano, nossa, reclamação de vizinhos, que eu segurava o elevador o tempo todo. Um monte de reclamação. Pô, aqui não é empresa, aqui é residencial, não pode ficar carregando um monte de caixa pra lá e pra cá. Putz, quanto de reclamação isso deu. Até o ponto que eu falei, cara, eu preciso sair daqui, do apartamento. E aí eu saí do primeiro ponto, fui pra minha mãe. Minha mãe, quando a gente saiu da casa dela, né, eu e minhas duas irmãs, ficou 2 quartos vagos lá. Então eu falei, cara, Ou seja, tem estoque pra caramba. Tem estoque lá, então eu vou voltar pra minha mãe, cara. Né? Os pais estão aí pra isso, né? Sim. Pra ajudar a gente nesses momentos. Cara, eu fui pra minha mãe. E aí comecei a trabalhar lá, montei um escritóriozinho, montei o estoque ali e ali Calma aí. começou. O fui pra minha mãe, calma aí, só deixar claro. Você não separou, você já estava casado nessa época. Isso, não. Você só, Eu que sou- foi pra sua mãe foi a empresa. Foi a empresa. Eu estava A casado, empresa. eu tirei Você a empresa. continuava morando no apartamento com a Isso. sua esposa e a empresa foi pra sua mãe. A empresa foi pra minha mãe. Certo, né? O certo. estoque foi lá pra minha mãe. Só pra né? gente arrumar aí a cronologia da coisa. Não voltei pra minha mãe de malicuia, né? Ufa. Continuei casado e simplesmente fui trabalhar, né? Montar o estoque, a empresa na casa da minha mãe. E ali começou as coisas dando certo, né? Comecei a buscar, criando mais fornecedores, conhecendo realmente esse mundo, né? Esse mundo que muita gente que hoje busca até vender no Mercado Livre, às vezes, putz, se você pesquisar no Google como vender no Mercado Livre, você começa a ser bombardeado de Informação não falta. e de influencers que vendem no Mercado Livre. Né? Informação não falta. A questão é a filtragem, A da filtragem. informação, né? E E assim- hoje a gente vai dar essa mastigada, né, pra vocês. exatamente. É um pouquinho, um pouquinho. E eu comecei a conhecer essas pessoas, né, que vendiam dentro do Mercado Livre, né? E comecei compro o curso de fulano, compro o curso de ciclano, me encontram com essas pessoas e ali começou. E a gente começou a vender cada vez mais. E aí, nessa época, eu já tava com a minha irmã trabalhando comigo. Porque minha irmã tava desempregada. Falei, cara, puta, vem cá você. Já que você tá desempregado, você vai trabalhar pra mim. Chega. Vem cá. Então, comecei a trabalhar com ela. E aí, eu comecei a desafogar um pouco mais da operação, né? Ou seja, já começou a crescer. Comecei a crescer, né? Você começa a crescer, você precisa encaixar alguma pessoa naquela operação pra você sair da frente daquilo. Na verdade, nesse caso, você começa a criar uma empresa que trabalha para uma empresa. Pra uma empresa. É isso aí. É um prestador de serviço, Prestador de basicamente. serviço. E aí, isso começou a acontecer até que chegou um ponto que eu falei, cara, eu posso dar mais um passo. Qual seria o passo? Sair agora da casa da minha mãe. Sair da casa da minha mãe, né? Eu acho que é o momento. Tava uma zona, a casa da minha mãe era uma Imagino, bagunça. tava destruindo a casa Cara, dela. putz, mano, embala caixa, carrega caixa, carrinho pra lá e pra cá, mano, uma loucura, uma loucura. E abre e fecha o portão 200 vezes no dia, porque é entrega, chega a mercadoria. Cara, minha mãe, coitada, 10 horas da noite chegando mercadoria lá de pijama, tendo que abrir o portão. Porque eu não tava lá, tava em casa. Era uma ligava pra minha funcionária, mãe, era uma não funcionária remunerada. não remunerada. Falava, mãe, tá chegando mercadoria aí, 10 horas da noite. Não, tá bom. Ela ligava, meu pai me ajudava a descarregar as coisas. Nossa. Então, falei, cara, preciso ir pra um outro lugar.
A gente foi para um prédio comercial aqui, né? Aqui perto. Lá no Via Alameda. E ali, tamo tal, já com uma coisa bem mais estruturada, um escritório bonito, né? Algo bem mais profissional. Já tinha colocado até mais um funcionário lá para ajudar a minha irmã. E foi o segundo erro da minha vida, né? Como em empreendedorismo. Né? Porque o primeiro foi acreditar nas pessoas Que e tinha que colocar pagar o dinheiro antes. O segundo erro foi me associar com pessoas que eu não conhecia. E a gente já conversou muito sobre. Deixa quieto, deixa quieto. Comigo, comigo, que eu sou uma pessoa de extrema confiança e de boa índole, o cara não se associa, ele só se associa com pessoas erradas. Vamos fazer o quê? Gente ruim. Daqui a pouco ele que vai pedir pra se associar comigo aqui, é eu que vou pensar. Cara, teve naquela época, teve um encontro de um grupo que a gente participava lá. E aí, nesse encontro, eu fui no palco, dei uma palestra, conversei lá, mostrei a minha operação pro pessoal. Todo mundo vendia dentro do Mercado Livre, né? Foi até numa churrascaria isso aconteceu. Fogo de chão. Sim. A gente reservou um local lá só pra gente. E aí, depois da palestra, tudo, né? Chegou um rapaz pra conversar comigo. E aí conversou comigo, falou, deu a proposta que ele tinha, tal, o cara tinha muito dinheiro, pô, vou investir em você, gostei da tua operação e tudo. E eu achava que dinheiro resolvia meu problema, né? A gente sempre acha A gente que... sempre acha não, que dinheiro ajuda bastante, ajuda mas bastante. não é isso que Mas resolve o problema. Não é. E quando você empreende, é muito difícil você entender qual é a sua posição da tua empresa hoje, né? O dinheiro ela vai alavancar, sua empresa precisa realmente de dinheiro ou sua empresa precisa de organização? Né? Dinheiro faz. Se você tem realmente muita mercadoria para comprar e falta dinheiro, se te injetam muito dinheiro, você fica perdido. Né? Porque como é que você vai crescer se você não tem uma organização? E o erro foi esse. Eu abri minha empresa e me associei com duas pessoas que eu não conhecia. Mas estavam cheias de boa vontade. De boa vontade. As pessoas estavam cheias de boa vontade. De boa vontade, o inferno tá cheio. Nossa, né? e foi o segundo erro, né? Porque eu me associei com eles e os caras injetaram realmente uma grana muito significativa na empresa. E aquilo fez com que a gente explodisse, né? Crescesse de um faturamento. Vou falar em números assim, na época eu faturava em torno de 300 a 400 mil reais para um faturamento de 2 milhões e meio. Uma pequena diferença. Uma pequena diferença. Então, realmente foi uma injeção de capital muito grande. Só que quando você injeta e quando você se associa com esse tipo de pessoa, meio que investidor, você perde a mão da empresa e a empresa vira do cara, né? Você começa a ditar, ele começa a ditar a regra, porque tem mais dinheiro de ditar as regras, O capital maior é dele, o capital né? maior é dele, então Sim. a gente começou a dividir a empresa em porcentagem de capital e o cara começou a ditar as regras, né? E a empresa daqui saiu para São Caetano. Você lembra da época, né? Lembro. Que a empresa foi lá para São Caetano. O estoque ficava todo lá. O estoque ficava lá, porque os caras não queriam deixar o estoque longe deles, né? E aí eu comecei a me deslocar, ou seja, eu virei um funcionário da empresa. Sim. Eu virei um funcionário da empresa. Que fazia tudo. Que fazia tudo. Na verdade, você só não tinha colocado dinheiro. Na verdade, eu coloquei a minha parte, né? Porque eu juntei o dinheiro que eu já tinha, que eu criei, Sim. né? Com toda nessa trajetória, acabei acumulando um pouco de capital de giro da empresa, e eu juntei esse meu capital junto com deles. Mas você entrou com quantos por cento na época, mais ou menos? Você lembra? Quantos por cento do total? 20%. Então, e eles eram 80%. Eles eram 80%. Ou seja, quem mandava... Era eles, né? Exatamente isso. E, cara, era uma sede por dinheiro. Esse é um grande problema, porque os caras não queriam saber de operação, né? O negócio do cara era dinheiro. Investir e recuperar. E recuperar. Foi um erro tremendo. Eu não tinha paz, cara. Eu acordava às 7 horas da manhã com um deles me ligando, me cobrando. Cara, eu era um funcionário dos caras que tava tomando porrada o tempo todo. Daqueles caras. Foi uma fase difícil, mano. Só que isso não foi o pior, né? Isso não foi o pior da... Não. Só me permita abrir um adendo aqui rápido. Porque eu me recordo muito bem, você tá aqui, que você não deixa eu mentir, que quando você veio falar pra mim que você ia abrir uma sociedade
com 2 pessoas. Eu falei, você tem certeza Eu disso? lembro. Eu lembro. E eu não sou tão do negócio que nem você, teoricamente, né, cara? Mas uma coisa que meus 41 anos de idade me ensinaram é que quem aluga a bunda não senta a hora que quer. E quando você deixou os caras colocar mais dinheiro que você, entrar maior que você, e não entrar com um pequeno aporte, para eles terem uma pequena porcentagem e tal. Não, eles entraram com um Pesado. montante. Você, na verdade, era só um funcionário que fazia a empresa rodar. Exatamente. Foi isso que você virou no momento para eles. Só que quem tinha todo o know-how do processo era você. Era eu. Por isso que eu achei um absurdo quando você. E teve uma. Deixa. Depois a gente fala. Depois a gente fala. Depois eu corneto de novo. A gente vai você. chegar nessa parte Vamos lá. ainda. Porque exatamente, eu tinha todo o know-how, tinha todo o conhecimento, o fornecedor era meu, a experiência do Mercado Livre quem estava adquirindo era eu, dentro daquele produto, né? E eu trouxe tudo e eu entreguei pros caras. E aquilo ficou rodando por 1 ano. Eu não vou falar que eu não ganhei dinheiro naquela época. Até ganhei. Eu até tirava um Prolabore razoavelmente bom pra época, né? Pra época não faz tanto tempo, né? E só que eu perdi a mão, né? A empresa não tinha mais controle financeiro e eu deixei o meu dinheiro na mão de outras pessoas, que foi um outro aprendizado que eu tive, que é nunca, em hipótese alguma, coloque o teu dinheiro na mão de outras pessoas, para outras pessoas administrarem. Esse foi um dos meus piores erros. Acredito eu que, a não ser que seja uma empresa focada nisso, né, cara? Focada, mas assim, quando você colocar seu dinheiro, cara, tenha certeza do que tá acontecendo com aquele dinheiro. Sim, acompanhe. Né? Eu coloquei o meu dinheiro e eu preocupava muito com a minha operação, a minha parte. A minha parte era operacional. E o meu dinheiro ficava na administração de outras pessoas. Cara, só sei que isso passou durante um tempo e chegou um belo dia, assim, depois de 8, 9 meses da empresa, a gente foi abrir realmente a empresa e cadê o dinheiro? A empresa não tinha mais capital, a empresa não tinha mais estoque. Tá, então calma aí. Eles simplesmente se apoderaram do dinheiro. Na verdade, má administração financeira. Não, mas esse dinheiro tem que ter, porque vendendo tava. Vendendo tava. Só que sabe o que estava acontecendo? A distribuição de lucro e a distribuição do que gerava era fantasiosa. Ou seja, a administração financeira errou demais. Então, vamos dizer assim, a gente vendia 2 milhões. De 2 milhões, a gente tinha 10% de lucro. Tá. Então, 200 mil. Esses 200 mil era dividido entre os 3 sócios. Cada um com a porcentagem referente ao capital. Ou seja, você tinha 20%. Eu tinha 20%. Só que a realidade não era isso. A realidade não era vir 200 mil reais. Por quê? Porque existiam devoluções, existiam cancelamentos, existiam vários outros fatores dentro do Mercado Livre que isso não era computado. Até o próprio custo de embalagem, Até né? o próprio e tudo custo, mais, né? o custo de funcionário, ou seja, tudo isso não era computado. Era uma administração financeira. Isso foi comendo a empresa, foi comendo o capital da empresa desde o primeiro mês. Tava tirando da onde não tinha. Tava tirando da onde não tinha, tava tirando do capital. Ou seja, uma administração muito ruim foi feita. E eu não era o responsável pela administração, só que eu deixei a administração na mão de outras pessoas, ou seja, eu deixei o meu dinheiro na mão de outras pessoas. Na verdade, você não deixou, né, cara? Porque você era o minoritário, né? Era, exatamente. Na verdade... Eu não tinha nenhum controle sobre isso. Você não tinha voz nesse sentido. Nesse sentido. E isso foi foi corroendo a empresa, até chegar um ponto onde, cara, vamos comprar uma mercadoria aqui, quanto? 100 mil reais de mercadoria. Peraí, mas não tem. Mas como não tem, cara? A gente tem 3 milhões de capital de giro? Como não tem? Puxa aqui, cadê as mercadorias? Chega o estoque vazio. Não tinha dinheiro dentro das contas do Mercado Livre. Não tinha dinheiro na conta. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? A primeira coisa que você pensou é: estão me roubando. Estão me roubando, é lógico. Estão me roubando. Cara, isso foi, assim... Foi uma das coisas mais difíceis de engolir. Porque quando chegou nesse ponto, eu percebi que eu tinha perdido tudo.
Do zero de novo. Do zero de novo. Isso eu lembro Lembra? muito bem dessa fase. Do zero de novo. Haja remédio pra dormir. Nossa, daí onde vem todos os problemas de ansiedade. Empreender é bom, mas as causas, o que acontece nos bastidores Empreender é uma delícia quando você está dormindo. É isso mesmo. Então isso aconteceu, isso foi um baque, cara. Financeiramente, simplesmente perdemos tudo. Cara, eu entrei pra empresa e eu saí sem nada. Sem nada. Eu lembro perfeitamente disso, cara. Isso foi um baque tremendo pra mim, onde eu falei, cara, eu vou ter que recomeçar. Porque naquela época das impressoras eu perdi, mas não foi tanto. Não foi uma sabugada dessa, né? Não foi tudo, né? Dessa vez eu perdi tudo. Você entrou com 20x mil e saiu com 0x mil. Com zero. Literalmente eu saí com a roupa do corpo, cara. Eu voltei de São Caetano só sem nada. Sem nada. Eu levei tudo que eu tinha e voltei sem nada. E aquilo, cara, me deu um baque tremendo. E aí cara, fiquei talvez por uns 15 dias assim, pasmo, sem saber o que fazer. Aquele primeiro choque, né? O choque, porque, cara, o que você vai fazer da vida? E eu tava num nível, eu tava ganhando bem, né? Eu recebia muito dinheiro, né? Vamos falar assim. E, cara, simplesmente no dia seguinte no mês seguinte eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. Não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. Não foi do 0 ao milhão, foi do milhão ao zero, Do né? milhão ao zero, exatamente isso. Ao contrário. Ao contrário, cara. E aí, eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito foi aquilo que a gente acabou de falar, se movimentar rápido. Porque Sim, não dá tempo pra lamentar, né? Não dá tempo pra lamentar, cara. Nessa época eu já tinha um filho, o Gabriel, já tinha 3 meses. Eu tinha os tratamentos que o Gabriel fazia, fisioterapia. Cara, simplesmente eu tive que cortar até a fisioterapia dele na época. Terrível, né, cara? Terrível. Se colocar numa situação dessa é terrível. Eu tive que fazer tudo, né? Cortar todos os custos. Na época vende carro, vende moto. Lembra? A moto que você vender sua moto, inclusive vender sua moto estragou nossos rolês de moto. Verdade. Né? Foi. Porque agora pode voltar, né? Mas agora tá devagar por minha culpa mesmo. Tá tudo certo. Vamos lá. Então, nesse momento, assim, foi onde eu coloquei a mão na cabeça. Só que aí eu retornei e falei assim: quem levou o know-how de conhecimento pra lá? Fui eu. Quem tem os fornecedores? Você, continuava. Quem tem um conhecimento? Sou Você eu. ainda. Então, assim, eles só me tiraram dinheiro. Só. Nesse caso é só. Nesse caso é só, porque eu coloquei na minha cabeça que, assim, eu poderia fazer tudo de novo. Se eu fiz uma vez, eu faço de novo. Sim. E enquanto ninguém tirar o conhecimento de você, você consegue fazer novamente. Você só não faria de novo se você só tivesse o dinheiro. Se só tivesse o dinheiro, se você fosse tão pobre que só tivesse dinheiro. Exatamente. É aquele clichê que é verdade, né? É totalmente verdade. real. Eu saí de lá, eu não tinha nada, mas eu tinha um conhecimento. Então eu falei, bom, é aqui que eu vou começar. E aí eu comecei novamente. Do zero de novo. Só que com uma bagagem gigantesca. 2 erros a menos na sua vida. 2 erros a menos, que você não comete mais, né? E erros grandes, na verdade. Erro muito grande. E aí você começa de novo. Bom, vou começar de novo da onde? Da minha casa. Depois eu vou pra casa da minha mãe. A história se repetindo, né? Estoque aqui, né? estoque ali. Estoque ali. Então, essa trajetória... E sua irmã trabalhando com minha você. irmã trabalhando comigo. Minha irmã indo pra São Caetano, ela foi pra lá, depois voltou, depois foi pra casa da minha mãe e agora tá comigo de novo. De novo. Ela sempre teve junto, né? Então, cara, quando as pessoas falam assim, né? O que fazer pra vender no Mercado Livre? Eu falo, cara, o que não fazer no Mercado Livre, eu acho que é muito mais útil de se aprender. Esses erros você acha que foram os principais, assim? O que esse não dá pra cometer? Que seria, teoricamente, o primeiro, pagar antecipadamente fornecedor. Exato. Porque, na verdade, ele tá te vendendo, ele é o vendedor nesse caso. Ou seja, ele te manda o produto, depois ele fatura. Depois ele fatura. E não ao contrário. E não você paga o produto primeiro fatura para depois receber o produto. Exatamente. Esse é o princípio básico
de comercialização. Certo. Esse é o princípio básico. E quando você tá começando, você cai nisso. E você cai nisso por golpe. Por promessa Por ilusória. promessa ilusória. É. É assim, hoje, né? Pô, depois de 5 anos vendendo no Mercado Livre, não existe produto milagroso. Não existe produto com 100% de margem. Não existe o produto que... Se for roubado, existe. Se né? for roubada, se for carga roubada. É Se que for- não, a gente não tá desejando isso pra ninguém, na verdade. A gente só citou que seria a única forma A possível. única Ou seja, forma. não dá. Não Desencana. dá, não dá. Se você quiser vender realmente de forma lícita dentro do Mercado Livre, você não vai ter um produto com 100% de margem. Você precisa comprar de empresas de confiança. Sim. Nunca coloque teu dinheiro na frente de uma mercadoria para receber. Todas as vezes que eu vi isso e que eu fiz isso, eu Deu tomei errado. golpe. Eu dei errado. Deu errado. Esse é o primeiro ponto. É o princípio básico para qualquer comercialização, né? Isso quem tá começando, cara, tem que ter isso em mente. É difícil, é muito difícil. Eu imagino. Você só aprende porque você tem uma ferida cicatrizada. Porque quando você não tem, você acredita na pessoa. Sim. Eu, pelo menos, eu sempre tive isso, de acreditar nas É pessoas. por causa da ilusão, cara. Na verdade, ó, vou falar uma coisa pra você aqui que você sabe que eu não tô mentindo. Você sabe que eu não tô mentindo. Você tava muito atrás do pote de ouro. Muito rápido. Muito. Você queria o pote de ouro amanhã em cima da minha cama. É isso. E eu carquei você por causa disso algumas vezes. Eu falava, cara, que pressa que é essa? Quando você mesmo entra na sociedade, eu falei, você realmente precisa disso? Você precisa desses dois caras? Não, eu preciso porque agora eu vou crescer. Eu lembro de você falando empolgado. Eu falei, Fabião, pensa direito, mano. Não, Renato. Nossa, agora eu falei, então tá bom. Você conhece o negócio, você tá falando que vai ser bom, vai ser bom. A gente- Torci muito pra que desse certo, mas... Mas não deu. Não E deu. graças a Deus que não deu, viu? Porque assim, hoje eu vejo que eu aprendi muito com isso. Aprendi muito, muito. Mas E se não encontrar fosse pessoas esses honestas erros, na nossa vida é bom, cara. é bom, é bom. Você não deu essa sorte. Não, mas é não, bom. não dei só. Assim, hoje eu não faço sociedade com pessoas. Mas eu tenho muitos parceiros bons hoje. Sim. E eu faço parcerias com a experiência que eu aprendi, né? Os erros que eu cometi eu não cometo mais. Mas eu faço parcerias e hoje a gente consegue filtrar pessoas boas, né? Cara, puta, eu vou me fazer uma parceria com essa pessoa. Mas peraí, deixa eu conhecer primeiro O ela. que é uma parceria? Cara, uma parceria hoje, por exemplo, eu vou comprar uma mercadoria. Eu vou comprar uma carreta de mercadoria. Poxa, mas essa carreta ali custa, sei lá, 300 mil. Cara, eu tenho um parceiro que tá afim dessa mercadoria também. Vamos fazer uma parceria? 150 mil, 150 se a gente traz essa carreta e divide essa mercadoria. Esse é o tipo de parceria que eu faço hoje. Entendi. E não tem aquela de paga aí que depois eu te pago, né? Jamais. Desce a carreta, eu quero ver a carreta na minha frente para mim te pagar. É assim Dinheiro que funciona. na mão, calcinha no chão. no chão. É isso mesmo, é assim que funciona. Ou claro, de empresas corretas, né? Você vai comprar uma Sim. de uma grande empresa, você pode ficar despreocupado. Hoje eu tenho fornecedores que, cara, são empresas gigantescas que eu tenho a confiança de pagar e receber a mercadoria. Ah, não, mas aí são outros São 500, outros né? negócios, Uma empresa estabelecida no mercado, você tá lógico. comprando com nota diretamente de uma empresa. Diretamente de uma indústria. É outro né? mundo, né, cara? É outro mundo, é lógico. Sim. Então existe esse mundo obscuro, que é os fornecedores relâmpagos, né? Eu falo assim, os fornecedores relâmpagos. O cara apareceu aqui com uma mercadoria. Cara, mas da onde vem? Você não sabe? Você não sabe a procedência, o preço tá muito bom, cara. Alguma coisa de errado não tá certo. Alguma coisa de errado não tá certo. Foge desses caras. A tentação é muito grande. Lógico né? que Pra é, comprar, cara. Pra comprar desses É o que você caras. falou da margem de lucro de 100%. É lógico. Numa dessa daí, você pega uma mercadoria fria dessa daí, você consegue uma margem de lucro absurda. Consegue. Só que você não tá sendo honesto. Não, e tem um grande problema, né? Porque você vender uma mercadoria dessa, você tem um Mercado Livre que tá sempre se atualizando, cara. O Mercado Livre, ele tem uma inteligência tão grande que hoje, por exemplo, se você for subir uma mercadoria que ele entende que é suspeita, ele barra teu anúncio e te pede nota fiscal de entrada. Aí fala, peraí, meu amigão, da onde você tá comprando? Manda a nota fiscal da onde você comprou que eu quero ver.
se esse produto é quente. Como mesmo. você tá vendendo um produto que na fornecedora é 1.000 por R$ 200? Exatamente. Como você tá conseguindo essa margem? Exatamente. Os próprios fabricantes hoje fazem muito isso. Por exemplo, você está vendendo de uma marca muito conhecida. Taif, por exemplo. Secadores Taif, essa marca é uma marca gigantesca. Sim. Vai vender hoje ela no Mercado Livre, a própria Taif pausa teu anúncio e fala, meu amigo, Parou. de quem você comprou Parou. meu produto? De quem você comprou meu produto? Ah, comprei de fulano. Você manda a nota e fala, peraí, eu não vendo pra esse cara? Como que Quem ele que é comprou esse de cara? mim? Então, o mercado ele tá cada vez mais se atualizando. E pegando pesado mesmo. Isso é muito bom, porque isso filtra as pessoas. Isso faz com que você realmente faça um negócio certo. Sim. Né? Antigamente, Isso é sempre não. bom, né, cara? Isso é sempre bom. Isso é Cada sempre vez, cada atualização que isso acontece, isso retira assim uma avalanche de pessoas que estão fazendo coisa errada, né? Então, assim, você quer começar no negócio, cara, comece certo. Um dos primeiros as primeiras dúvidas assim de quem vai comprar, de quem vai vender dentro do Mercado Livre é o que vender, né? Eu acho que tudo isso o que vender dentro do Mercado Livre. Qualquer coisa pode se Qualquer vender. Não, coisa. qualquer coisa lícita Qualquer pode se coisa vender lícita. no Mercado Livre. Exatamente. Hoje muita gente questiona, né? Cara, mas onde eu encontro fornecedor? Cara, onde eu encontro fornecedor? A questão é que os fornecedores eles não estão se escondendo. Sim, Os eles estão no fornecedores, mesmo lugar, né? Eles não estão dentro de uma caverna se escondendo de todo mundo e falam assim, não, eu sou exclusivo só para poucas pessoas. E isso não existe. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí, só basta o seu empenho. Se você se empenhar em procurar, você vai encontrar. Né? É muito simples assim. Né? Então, como vender no Mercado Livre está muito fácil hoje. O fornecedor está muito fácil. É só você pesquisar no Google um produto que você quer. Esse microfone eu quero vender, eu só coloco no microfone no Google, eu vou encontrar o importador, eu vou encontrar quem recebe esse produto, quem é o distribuidor. Se eu tenho um pouco mais de capital, eu vou lá na China. É muito fácil importar mercadoria hoje de forma simplificada. Se você não quer trazer um container inteiro, você pode trazer meio container, né? Esse container fracionado. E essa parte de tributação hoje, como que tá para esse tipo de importação? Cara, ela é simples, ela é simplificada. Hoje existem empresas que elas fazem tudo para você. Tá. Cara, existem empresas hoje que você simplesmente fala, olha, eu quero comprar esse microfone aqui, só quero trazer ele da China. A empresa, ela tá lá na China, ela encontra o fornecedor, ela te manda a amostra, você aprova, ela te manda tudo simplificado, ela tá tudo no imposto, você paga tudo e ela simplesmente a caixa chega lá na tua casa. Isso é lindo. Hoje é muito fácil de Essa comprar parte da tudo. aduana, praticamente home office, aí tá Exatamente, lindo, né? eles fazem todo o desembaraço e te entrega o produto, ou seja, você não precisa se preocupar. É lógico, é bom você entender de toda a Lógico tributação. que é, lógico Mas, que por é. exemplo, o próprio fornecedor ele já vai te dar o preço final. Então você não vai ter nenhuma surpresa no final. Ou Sim. seja, você pagou 100, agora quando chegou aqui você tem que pagar 150. Não porque vai ter mais isso, né? Não tem mais isso. Tudo já está embutido no preço. Então facilita muito hoje em Sim, dia, né? sim. Todo esse trâmite. Então conseguir produto não é o segredo. Não é o. É, sim, sim. Não é sim, o segredo, né? Vender no Mercado Livre não é o segredo. A regra do Mercado Livre é muito simples. Siga todas as regras que o Mercado Livre te exigir. Não descumpra nenhuma Não diretriz descumpra de funcionamento nada. dele. Isso é normal. É uma empresa que tem leis. Você quer participar? Cumpra. Cumpra. Não existe jeitinho. Você tem que exatamente fazer tudo conforme eles determinam Sim. e você vai ser um bom vendedor. Essa é a regra para vender no Mercado Livre. Comprar uma mercadoria boa, lícita, de forma legal e vender seguindo todas as regras do Mercado Livre. Isso aí. Essa é a dica básica que você dá. Essa é a dica Então vamos básica. lá, vamos entrar numa parte agora mais. Acho que uma parte que todo mundo deve estar querendo aí, que é uma parte que interessa para as pessoas. Vamos entrar nela. Porque é isso que importa. Porque agora todo mundo já sabe aqui, todo mundo que ouviu isso daqui do começo ao fim, já sabe do quê? Sabe que da onde você veio, sabe que você é uma pessoa formada em engenharia, que trabalhou na empresa que ganhava bem, Exatamente. tinha um bom salário. Você não era uma pessoa que ganhava mal. Não. Você tinha um bom salário. Você entrou com um vendedor no Mercado Livre meio no acidente, que não era o foco. Não era o foco. Não era o foco. O foco era vender no Facebook, Facebook. encapsulados. É. E
caiu tudo por terra e reinventou rapidinho em você. E nesse momento eu acho que você já estava entrando no empreendedorismo, mesmo sem saber que você estava entrando no empreendedorismo. Exatamente. Você já estava começando a se reinventar sem nem precisar se reinventar, porque você tinha um emprego. Aham. Então, aí você entrou nessa onda do Mercado Livre, teve a primeira oportunidade, cometeu o primeiro erro, um erro de Principiante. imbecil, vamos ser honestos. Você pagou pra uma pessoa que você nunca praticamente Nunca sabia nem o tinha endereço visto. físico dessa pessoa, Exato. não faz sentido. Nunca nem tinha visto, Beleza. foi simplesmente na confiança. A pessoa ganhou sua confiança e depois te deu um golpe. É. Beleza. Depois você cometeu outro erro de se associar a pessoas que eram maiores do que você e elas não tinham nada, só dinheiro. Só dinheiro. Falar não tinham nada, só dinheiro, parece uma imbecilidade, mas não é não, viu? Mas não é. Porque o que importa mesmo, quem consegue sair da lama de novo pro céu é quem conhece. Quem conhece, é o Quem conhecimento, tem dinheiro, é a se a pessoa só sabedoria. tiver dinheiro e acabar o dinheiro, ela morre de fome. É diferente. É a sabedoria. Então vamos lá. Hoje, uma pessoa começando hoje no Mercado Livre. Eu, Fábio, quero começar a vender no Mercado Livre. O que eu tenho que fazer? O que você me fala assim, ó, Renato, o caminho é faz isso e depois isso. Primeira coisa que você tem que fazer é um CNPJ. Tá. Básico. Ah, dá pra começar com CPF no Mercado Livre? Dá sim. Você vai criar um CPF no Mercado Livre e criar uma conta e começar a vender de CPF. Dá. Te aconselho, não. Por quê? Porque hoje todo mundo que compra exige nota fiscal. Como é que você vai emitir nota fiscal Não de CPF? vai. Você não vai. Então, criou a sua conta, criou seu CNPJ e abriu sua conta CNPJ dentro do Mercado Livre. Esse é o primeiro passo. Já tem mais confiança. Já tem mais confiança. Certo. O Mercado Livre já te traz mais confiança. Você já é uma empresa, você não é uma pessoa que está vendendo ali os seus negocinhos. E agora uma empresa vendendo dentro de uma empresa, mais confiança. É mais ainda. confiança. Então você está vendendo dentro de um CNPJ. Segundo ponto, que muita gente tem dúvida, né? Como aquecer o Mercado Livre. Porque não adianta você subir e eu colocar esse microfone para vender simplesmente. Isso não vai vender. Você precisa aquecer sua conta. E isso é um trauma que muita gente tem. Existia antigamente muito jeitinho, né? Puta, eu vou vender esse mercado. Eu preciso aquecer minha conta, porque você precisa atingir as 10 primeiras vendas para o seu termômetro ficar verdinho e as pessoas ter confiança de comprar com você. Certo. Né? E antigamente as pessoas falavam, cara, eu vou vender esse negócio, vou colocar qualquer produto e vou falar para minha mãe comprar, para meu irmão comprar. Cara, isso não dá. Você vai cair. Você vai perder seu CNPJ dentro do Mercado Livre. E o que você menos quer é perder seu CNPJ. Então você tem que aquecer as contas. Então, aquecendo a conta, compra alguma mercadoria, vende num preço de custo, vende barato. A ideia não é lucrar. A ideia é não lucrar. As primeiras 30 vendas que você fizer, você vai ter que fazer dessa maneira. Você vai ter que perder para ganhar. Né? Mas chega a ter prejuízo ou Às vezes, chega a sim. não ter lucro? É Às mais um vezes- empate. Às vezes você tem até prejuízo. Às vezes você tem prejuízo. O pessoal fala, a margem do Mercado Livre é pesada? Talvez sim, talvez não. Depende do De uma produto empresa você que tá faz vendendo. tudo pra você, eu não acho que é tão pesado assim. O alcance que eles têm é absurdo. Então, Sim. eu não reclamo de taxa, não reclamo porque a mesma taxa que tá pra mim tá pro meu concorrente. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Nesse Se fosse caso, só não vai pra mim, mudar. não vai mudar. É. Se eu tô pagando frete, se o Mercado Livre aumentou R$10 no frete, aumentou pra mim, aumentou pro meu cliente. Então, ele também vai vender mais caro. Sim. Então a gente vai continuar do mesmo jeito. Sim. Né? Então a pessoa vai ter que fazer as primeiras 10 vendas. E eu não digo as 10 primeiras, eu digo as 30 primeiras. Porque a parte é 10 só para você ativar o termômetro. É 30 a partir para você ativar o Ads, ativar o catálogo. É para você ter mais benefícios dentro do Mercado Livre. Certo. Esse é o segundo ponto. Primeiro, né? segundo ponto. Primeiro e segundo ponto. O terceiro, cara, é você ir atrás de fornecedor. Aí é o campo de mineração. É minerar a mercadoria. Hoje, eu não tenho um nicho específico. Muita gente entra no Mercado Livre falando assim, cara, eu vou vender, eu gosto de eletrônica. Então eu só vou vender eu eletrônico. só vou vender eletrônico porque eu gosto de eletrônico. E daí? Cara, você tá vendendo. É Não é indiferente, pra você. não é pra você, cara. Hoje o mercado é absurdo. Você tem uma ideia, hoje no Mercado Livre, se você procurar minhoca, estão vendendo minhoca dentro do Mercado Livre. Sim. Tudo que Eu você sei. tudo que você quiser vender, você vende. Então você precisa encontrar um fornecedor.
Dentro do Mercado Livre existe alguns caminhos ali onde ele te indicam nichos e mercadorias para você poder vender. Seriam onde que a gente procura isso daí lá? Cara, logo embaixo em tendências, né? Se você buscar lá no rodapé do Mercado Livre, tem tendências. As tendências são os produtos com maior pesquisa. Isso é bom? Você entrar nesses grandes? Ou você vai brigar com muita gente que muito grande, consegue muito peso? Você vai brigar com pessoas. O que acontece até? Hoje muita gente fala assim, cara, eu vou lá na 25, vou buscar fornecedor chinês. Cara, isso não dá certo. Sabe por quê? O fornecedor chinês, ele também tá no Mercado Livre já. O cara que tá te fornecendo essa basezinha aqui, isso aqui é feito na China. O cara que traz isso aqui, ele também tá vendendo no Mercado Livre. Entendeu? Então é difícil você Brigar com ele. brigar com preço. Não são todos. Existem mercadorias. Existe um mundo gigantesco. Hoje, eu uso algumas ferramentas dentro do Mercado Livre que te ajudam a fazer esse tipo de pesquisa. Certo. Né? Esse tipo de ferramenta, eles te orientam. Ela te abre muitas estatísticas daquele produto. Ou seja, qual foi a data que o cliente, que o vendedor abriu, criou aquele anúncio, quantas vendas ele está fazendo por dia, a quantidade de visitas que ele está tendo. Então, são ferramentas. Existem várias ferramentas hoje em dia, né? Que são justamente para ajudar a pessoa a descobrir o melhor produto. Então, assim, se você quer vender no Mercado Livre, cara, você tem que disponibilizar um tempo do seu dia para pesquisar a mercadoria. É o básico, é a lição de casa. É o básico. Sem isso, você não consegue. Não adianta, você pode estar querendo vender no Mercado Livre e comprou o curso de fulano que está vendendo, que te ensina a vender no Mercado Livre. Você não vai encontrar produto lá dentro. Nenhum influencer hoje que vende curso de Mercado Livre te mostra qual produto ser vendido. Porque não existe isso, Não existe. né? Porque se ele te mostrar, se ele falar pra você, olha, vende uma churrasqueira aqui que eu tenho, o fornecedor é esse, vende esse produto, todo mundo vai vender aquele mesmo produto. Sim. Não existe isso. Sim. Então, ele te mostra o caminho. Né? O caminho, como pesquisar. Bom, como pesquisar? Eu vou usar essa ferramenta para pesquisar mercadoria. Você vai lá em tendências no Mercado Livre. Você vai encontrar um nicho, por exemplo, um nicho de pet. Certo. Então você vai entrar no nicho de pet e você vai lá ver qual é aquele produto. Cara, puta, esse produtinho é legal. Olha, tem bastante venda. Eu tô analisando as métricas dele. É um produto legal, tem bastante visitas, né? Tem procura. Tem procura. Então, peraí, agora eu vou lá no Google. Fornecedor de atacado de produtos pet. Eu vou ligar para esse cara, vou pedir o catálogo. Se por quanto ele faz um preço melhor e por aí vai. Melhor, e por aí vai. E assim vai. Caralho, não tem um capital. Cara, todo mundo começa sem capital. Esse é o garimpo, na verdade. Esse é o garimpo. E assim, quando você tá começando, cara, é difícil você criar confiança. E uma das coisas que quando você tá nesse mercado e você vai conseguir, se você persistir, você vai chegar nesse ponto, é relacionamento. Hoje, a melhor maneira hoje, você só consegue ter uma empresa sólida, vender todos os dias no Mercado Livre, se você tiver relacionamento com seus fornecedores. Isso também ninguém ensina. Faz sentido. Se você não tiver relacionamento, você jamais vai conseguir comprar mercadoria. Você jamais vai conseguir comprar quantidade, Agora, com calma preço. aí. Deixar bem claro o que significa esse relacionamento. Pra não ficar dúvida. Porque quem tá vendo quer aprender. Relacionamento hoje é a confiança. Né? Você tem que conhecer o seu fornecedor e o seu fornecedor tem que te conhecer também. Né? O seu fornecedor ele tem que saber quem você é, saber aonde você vende, saber o que você vende e o que você gosta de comprar. E te conhecer, saber que você é um bom pagador, que você é um cara compreensível, que um dia que atrasa a mercadoria você não vai chegar nele, vai ligar esculachando, xingando ele. Um bom relacionamento. É uma amizade entre fornecedor e cliente. Se você não tiver essa amizade, como a busca por mercadoria é muito grande, tem alguns fornecedores que dinheiro compra. Dinheiro compra. Se eu tenho mais dinheiro que você, cara, o relacionamento seu não vale de nada. Eu vou comprar a mercadoria na sua frente. Eu fujo desse tipo de fornecedor. Não é legal mesmo. Não é legal. Eu tenho fornecedores que confiam em mim.
Então, esse é o relacionamento, é a confiança, é a amizade. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa, né? O meu trabalho hoje ele é esse, né? O meu trabalho hoje é a relação com meus fornecedores, porque eu dependo deles e eles dependem de mim Sim, diretamente. sim, uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra. Então, dentro desse negócio, é isso que você precisa ter. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro, CNPJ. CNPJ. Segundo, é primeiro CNPJ. Segundo, aquecimento de conta. Aquecimento de conta. E eu digo mais, aquecer a conta e ler todas as políticas dentro do Mercado Livre. Entendi. Aprenda realmente. Aprenda. Tire um dia para ler isso. Tire uma semana que seja Tira para uma estudar isso. Para estudar. Mas estude. O Mercado Livre ele te ensina tudo. Tudo o que fazer e tudo o que não fazer. É porque a preguiça não deixa as Tá pessoas lá, estudarem. exatamente. A gente E a quer gente tudo tá- mastigado. E a gente tá dando mastigada. Que eu espero que vocês tenham perdido tempo assistindo isso daqui. E no mínimo, eu nunca fiz isso daqui aqui não, mas no mínimo, se inscreve aí e dá uma curtida nisso daí, né, mano? Pelo amor de Deus, olha o tamanho desse conteúdo, olha que bagulho da hora, mano. Ô, Isso nunca aí. pedi um inscritinho aqui nesse canal, mano. Então, por favor, faça Dá uma um boa. Eu joinha não tô aí, né? nervoso não, viu, gente? É só o perfil mesmo. Vamos lá. E o terceiro, garimpo de fornecedores. Garimpo de fornecedor. Com isso, então, a pessoa que está disposta a entrar no Mercado Livre, seguindo esses 3 passos, ela tende a dar certo. Porque tem mercado para todo mundo. Exatamente. Tem mercado para todo mundo. E já foram 3, né? E a quarta coisa, assim, faça devagar. É aquilo, o pote de ouro não vai chegar tão rápido. Que orgulho, ele aprendeu. Esse é o Que ponto. orgulho. Não adianta. Não existe ganhar dinheiro rápido. E muita gente vende hoje na internet ganhar dinheiro rápido. Não existe. E não existe Não isso. existe ganhar dinheiro rápido. Não existe, Não todo mundo existe. sabe. Não existe almoço grátis, eu sempre falo isso, eu bato muito nessa tecla. Cara. Exatamente. Então, isso te ajuda demais. Você vai cometer erro? Lógico que você vai cometer erro. Não tem como não cometer erro. Mas você tendo diretrizes, os erros serão menores. Serão menores. E serão menos doloridos. Menos doloridos. E aconteceu erro. Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, de parceiros que estavam na mesma trajetória que eu e que acabaram também tendo alguns baques, né? Alguns prejuízos financeiros por más escolhas. E, cara, o que diferencia muito o empreendedor, aquele cara que realmente tem que fazer, tem que acontecer. No meu caso, eu tinha que acontecer. Eu tinha uma família para sustentar. Sim. E eu não tinha tempo para me lamentar. Então, eu absorvi o erro, cara. Isso é muito difícil de se fazer. Quando você simplesmente aceita que você perdeu. Perdi já Renato, aceitar que você perdeu, mano, é muito Dói, difícil. Dói demais. Você simplesmente falar assim, cara, beleza, eu perdi. Então vamos correr atrás de Então novo. vamos correr atrás de novo? Não dá pra ficar chorando, né? Agora, se você se lamentar e não conseguir pôr um ponto final naquela história e ficar se lamentando e ficar tentando de coitado, se e chorando. retornando e falar, cara, ó, todo o dinheiro que eu perdi, eu nunca, talvez eu cobrei os caras por 1, 2, 3 semanas no máximo. Depois colocava um ponto final naquilo e falava, cara, eu perdi. Eu não vou mais nem cobrar. Eu acho que quem dá um golpe em mim é o cara mais feliz do mundo, mano. Porque ele não vai ter problema depois. Porque ele me dá um golpe, mas ele me dá um golpe uma vez só. Através de você, não. Né? Mas a vida ensina. A vida ensina. A vida ensina, A vida exatamente. ensina, a vida Porque ensina. eu, cara, toda vez que eu pensava, eu cobrava, aquilo de uma certa forma barrava a minha trajetória. Sim, lógico. Cara, óbvio. porque eu ficava olhando pra trás, eu ficava Óbvio. voltando. Eu falava, cara, aquilo, como aconteceu? E você ficava remoendo. Então, você não pode remoer. Lógico que não. Não pode. Você tem que pôr um ponto final, cara, e seguir. E seguir adiante. Porque senão você tá ferrado. Bola pra frente Bola que atrás pra vem frente. gente. Exatamente. Cometer erro vai ter. Vai ter muitos erros no Mercado Livre. Cara, vai ter erro de você vai vender mercadoria que é proibida, que por um acaso não pode, um código que vai vender um eletrônico, que você tem que colocar a Anatel. Se você não pôr a Anatel, você vai tomar um bloqueio do Mercado Livre. Então tem várias coisas que você vai aprender no meio do caminho. Mas que estão escritos Que e estão desenhados nas escritos, políticas do Facebook, do Mercado Livre. Tá tudo desenhado lá. Tá tudo desenhado. O Mercado Livre tem sua própria plataforma de ensino. Cara, o Mercado Livre ensina demais. Ensina demais. E hoje não existe um dos maiores. É o maior marketplace hoje no Brasil. Você recomendaria, então, que as pessoas Com certeza. que estão querendo sua independência da CLT ou de qualquer outra coisa
Começa no Mercado Invistam Livre. nisso. E Invista. você não tem medo da concorrência. Não, hoje o mercado tá para todo mundo, cara. Tá Tá. para todo mundo. Não existe mercadoria infinita e a demanda por mercadoria, ela é infinita, né? As pessoas, elas sempre estão querendo. Sim. Não existe uma pessoa que tá saciada Estão querendo tudo, né? Estão querendo tudo. Hoje em dia, todo mundo quer tudo, Sim. né? Então, de uma certa maneira, isso pra gente que vende é bom. E pra gente. Nossa, isso que era pra ser curto, hein? 1h22. E pra gente. Ah, tá bom. E não, você é louco, mano. É o maior papo da hora do caramba. Pelo menos não enchemos linguiça. Isso foi muito bom, Foi cara. focado. E tomando o caminho aqui pra gente finalizar isso daí, pra gente não ficar rodeando muito em cima do mesmo tema. Você tem algum conselho que você daria pra uma pessoa que tá começando agora? Aquelas poucas palavras pra pessoa falar assim: eu vou e vai dar certo, porque agora eu sei o que fazer. Cara, põe uma meta. Põe uma meta. Se apoie no que você no que você deseja, cara. Assim, eu tinha minha família pra me apoiar. Cara, eu sou o provedor da minha família. Você, provedor da sua família. Cara, quando você tem algo por trás, quando você é o pilar de alguma coisa, quando você precisa ser alguma coisa, nada vai te impedir. Então, cara, se você só tem um cachorro pra cuidar, cara, se apoia nele. Agora, se você tem uma família, irmão, se apoia na família. Fala, cara, eu preciso conquistar aquilo porque eu tenho uma família. Muitas vezes eu pensava, cara, eu preciso ganhar dinheiro porque eu tenho uma família pra sustentar. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, então eu não posso desistir. Esse é o ponto. A gente inicia as coisas e desiste no meio do caminho porque parece ser difícil. Mas se a gente não ultrapassar essa fase de dificuldades, a gente nunca vai chegar lá. Nunca vai terminar nada que começou. Nunca vai terminar. E você não chega no ponto. Você só chega no ponto. É que nem um carro, né? O gasto de energia maior é para você tirar ele da inércia. Depois que ele tá caminhando, meu irmão, é muito mais fácil. O gasto de energia é muito menor. Sim. Então, toda vez que você vai começar no Mercado Livre, o gasto de energia que você vai ter para tirar da inércia o seu empreendedorismo, Para pôr em movimento para as suas pôr em vendas. movimento suas vendas, é muito grande. Para você encontrar fornecedores, é muito grande esse esforço. Para você entender como é que o Mercado Livre funciona, é muito esforço. Mas depois que esse esforço já foi gasto, que você adquiriu habilidades, que você adquiriu conhecimento e você tá no movimento, cara, é só você não parar. É só seguir o fluxo. Seguir o fluxo. É só seguir. Se você seguir, você vai conseguir. Você chega lá. Não tem como. Não tem como não chegar lá. Você só não chega lá se você desistir. É isso. Porra. Pessoal, depois dessa, se vocês não aprenderam, vocês não aprendem mais, né? Você quer falar mais alguma coisa, cara? Cara, eu Porque eu acho que é isso, eu vou mano. pra conclusão aqui, porque foi muito bom isso, cara. Eu acho que eu nem vou. Hoje vai ser minha menor conclusão, na verdade, eu acho. Foi legal. Eu acho que é esse caminho, né, cara? É a vivência, né, mano? É a vivência, a experiência. Não caiam ali, né? Calma aí. Fala lá. Não caiam em coaches da internet. Fica a dica. Vocês não precisam disso. Não precisam. Lá você não vai encontrar fornecedor. Lá você não vai. A única coisa que eu indico, hein? Aí eu indico. Esses caras, a única coisa que vale a pena é o network. É a troca de ideias com pessoas que fazem o mesmo que você. É para isso que vale. Sim. Você comprar um curso de algum coach. Fora isso, cara, você não vai aprender nada lá dentro. Então, pessoal, vocês viram, né? Informação não faltou. O Fabião deixou tudo bem claro aí. Ele não só pra... Acho que eu vou até colocar a câmera em mim aqui pra falar, pra não ficar feio pra mim isso daqui, né? Porque é na Roquish On Demand. Então, é o seguinte. Não é que ele falou que ninguém precisa comprar nenhum curso vendido na internet, tá, gente? É que existem cursos aí que as pessoas só estão aí pra te dar moral. Olha lá, vamos, pula, vai, você vai conseguir. E não é bem por aí, né? Eu acho que a Exatamente. questão é outra.
Se você pegar um curso realmente, porque, pô, tô caminhando sozinho, as diretrizes do Mercado Livre estão confusas para mim e eu preciso entender. E você tá vendo lá um curso de alguém que é realmente renomado, já viu ali o conhecimento da pessoa, já tem feedback de outras experiências, de outros, e a pessoa tá te vendendo um curso que vai tirar, esclarecer disso daí para você tudo de uma forma muito mais fácil e transparente, é muito viável. É muito viável. Porém, se você se dedicar, não precisa. Não precisa. É isso que o Fábio falou. É isso mesmo. Então, ó, vocês tiveram todas as dicas para começar. Desde, diquinha básica. Começar com CNPJ. Depois, aquecimento de contas. Sem gatinho, sem... não lucro mesmo. O importante é as pessoas saberem que você vende e entrega. Exatamente. É isso. Não é isso? É isso aí. Vendeu, entregou, dentro do prazo, tudo certinho. Depois, garimpar os fornecedores. E o Google tá aí, gente. Tá na mão, tá no computador, tá em um monte de lugar. Basta não ter preguiça, enviar mensagem, e-mail, ligar, entrar em contato, fazer contato, trocar ideia, estabelecer relacionamento, que você vai estar nesses fornecedores. E a gente já pula até pra parte de estabelecer relacionamento, que é o que acontece nisso daí, né? E é o que eu falo pra tudo. Se você quer começar alguma coisa, estuda. Primeiro, começa. Se você não começar, você não vai errar. Se você não errar, você não vai aprender. Você pode estudar o tanto que você quiser. Você pode encher de informação, se entupir de informação. Se você não colocar aquilo em prática, parceiro, você nunca vai aprender. Nunca vai aprender nada. Não é só vender no Mercado Livre ou qualquer outra coisa. É nada. É aprender na prática. Então, espero que vocês tenham tido paciência aí de assistir esse vídeo inteiro. Acho que foi muito bom. Não deu pra dar preguiça, não. Foi muito dinâmico, foi muito rápido, muita informação. Passamos desde a vida do Fábio aí, do que ele era, aonde ele tá hoje. E eu acho que é isso importante, para encorajar pessoas também que estão com vontade, porque nem todos estão com vontade de empreender, porque não é fácil. Não é fácil, tá, gente? Não vai nessa de eu vou empreender porque eu vou ser patrão. Aí que você vai aprender o que é trabalhar. Minha psicóloga é psiquiátrica que diga, né? Exatamente. Psicóloga psiquiátrica não tem jeito. Remédio pra dormir, remédio pra ansiedade. Tá vendo? Então, existem os prós e os contras. Existem as dores e as alegrias, né? Então, pra tudo é assim na vida. Então, se você se identifica com isso, você tá procurando isso, você achou. Mais mastigado do que isso na internet, cara. Assim, você vai ver aquele monte de videozinho dos caras. Põe aqui, clica ali, mas assim, ó, a ideia moral da coisa, que eu acho que é isso que importa, a vivência, a experiência. É a vivência, vai ser difícil de você encontrar por aí. Então, obrigado. Espero que tenham tido paciência de estar até aqui. Se inscreva no canal aí, dá uma força, dá uma curtida, compartilha com aquele seu camarada que também fala com você de empreender e de ter ideias novas. E vamos tentar fazer temas complementares a esse em breve para unir um vídeo ao outro e que dê tudo certo para nós. Obrigadão, viu, pessoal? Fechou, valeu. Valeu. Obrigado, Fabião. Tamo junto e vamos marcar outros aí. Vamos sim. Valeu. Pessoal, queria pedir um minutinho da atenção de vocês aqui para dar um valor para todos que tornaram isso possível. Rony da RR Arte Marcenaria, esse painel, olha essa mesa, cara, espetacular. Kaique da Gráfica Palas fez esse logo maravilhoso pra gente. O Alexandre Gomes da Iaurama Turismo e o Gabriel, meu amigo palmeirense da Real Madeiras. Por favor, pessoal, valorizem os nossos patrocinadores. Links na descrição.